fones no ouvido, coração aberto. Prepare-se para ouvir o que se esconde na alma. Bem-vindos ao Caminho da Luz, um espaço sagrado onde a sabedoria divina encontra os corações sedentos de verdade e transformação espiritual profunda. Antes que Deus confie uma missão a um homem ou a uma mulher, Ele os molda no segredo das provações, forjando-os no fogo da adversidade, até que seus caracteres se tornem reflexos perfeitos de sua vontade soberana. Nada é gratuito no reino de Deus. Absolutamente nada é dado sem um propósito profundo. E cada chamado carrega em si um preço que deve ser pago com obediência, sacrifício e fé inabalável. Você pode acreditar neste momento que seu deserto significa abandono divino, que Deus se esqueceu de você nas areias áridas da espera. Mas em realidade, este é o sinal mais claro de que o céu está ocupado preparando sua elevação de maneira meticulosa e perfeita. A Bíblia declara com autoridade inquestionável em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz o homem que suporta pacientemente a tentação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Eis aqui, porque cada dor que você experimenta se torna uma ferramenta poderosa entre as mãos do Pai Celestial para esculpir seu caráter, para moldar sua alma segundo o modelo do próprio Cristo. Se você compreende profundamente em seu espírito que suas provações atuais são uma preparação divina cuidadosamente orquestrada, escreva nos comentários abaixo: Senhor, eu escolho caminhar no seu chamado. Inscreva-se neste canal que é mais do que um espaço virtual. É uma comunidade de almas que buscam a verdade. Curta este vídeo para que o algoritmo possa levar esta mensagem transformadora a outros corações necessitados e permaneça até o final absoluto desta mensagem para receber uma oração profética poderosa que selará em seu espírito a graça necessária para vencer todas as batalhas que ainda estão por vir em sua jornada espiritual. Capítulo 1. O fundamento bíblico das provações divinas. Nas escrituras sagradas que atravessam milênios de história espiritual, cada servo escolhido meticulosamente por Deus teve que atravessar tempos intensos de quebrantamento profundo antes de ver o cumprimento glorioso de seu chamado específico. José foi traído cruelmente por seus próprios irmãos que deveriam protegê-lo, vendido como mercadoria comum a estrangeiros e depois lançado injustamente em uma prisão escura antes de finalmente se tornar governador poderoso no Egito, segundo a autoridade apenas ao faraó. Moisés viveu 40 longos anos no deserto árido e solitário, pastoreando ovelhas que não eram suas, antes de finalmente se posicionar com autoridade divina diante do faraó mais poderoso do mundo conhecido. Davi foi perseguido incansavelmente como um animal selvagem, humilhado publicamente por aqueles que invejavam sua unção, escondendo-se em cavernas úmidas e frias, antes de finalmente portar a coroa real que Deus havia prometido desde sua juventude. Mesmo o Senhor Jesus Cristo, o Filho perfeito e imaculado do Deus vivo, foi conduzido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo ao deserto hostil, para ser provado intensamente pelo diabo antes de começar seu ministério público, que transformaria toda a história da humanidade para sempre. A palavra de Deus nos lembra com clareza cristalina em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Eterno teu Deus te fez andar durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. As provações, portanto, não são absolutamente uma punição arbitrária de um Deus cruel, mas sim uma etapa indispensável e necessária rumo à glória radiante de seu chamado específico. Agora que compreendemos solidamente o fundamento bíblico inabalável desta verdade eterna, entremos profundamente no coração pulsante desta mensagem transformadora que pode mudar radicalmente o curso de sua vida espiritual. Antes que Deus finalmente te use de maneira poderosa para seus propósitos eternos, Ele te fará atravessar 10 provações precisas e específicas, cada uma delas destinada estrategicamente a moldar teu caráter à imagem de Cristo e a purificar teu coração de toda impureza espiritual que poderia contaminar teu ministério futuro. Estas provações são o cadinho ardente onde o chamado se confirma de maneira indubitável.
onde a fé se fortalece como aço temperado no fogo, e onde a obediência radical se aprende através da dor e da entrega total. Cada uma destas provações carrega em si mesma uma lição profunda que não pode ser aprendida de nenhuma outra maneira, e aquele que tenta evitar, las descobrirá que seu chamado permanecerá eternamente incompleto e sua unção perpetuamente limitada. Capítulo 2. Primeira aprovação. A aprovação do deserto árido. A primeira aprovação devastadora que você deve atravessar antes que Deus possa realmente te usar de maneira significativa é a aprovação temida do deserto árido e implacável. Este é aquele momento solitário e assustador, onde tudo parece completamente seco ao seu redor, onde as orações fervorosas parecem subir ao céu, mas nunca receber resposta alguma, e onde o silêncio pesado de Deus se torna seu único companheiro constante nas longas noites de insônia e questionamento. O deserto não é de forma alguma uma maldição divina lançada sobre você, mas sim um lugar sagrado de aprendizado intenso, onde Deus metodicamente despoja o homem de todas as suas ilusões confortáveis e autoenganadoras para finalmente levá-lo a depender única e exclusivamente dele em todos os aspectos da vida. Olhe atentamente para Israel na antiguidade. Antes de entrar triunfalmente na terra prometida que fluía leite e mel, o povo inteiro teve que marchar penosamente durante 40 anos completos no deserto escaldante, a fim de que seus corações fossem completamente purificados da idolatria persistente que os escravizava e fossem meticulosamente moldados na obediência radical que Deus exigia. Jesus Cristo mesmo, o Filho unigênito do Deus Altíssimo, antes de entrar poderosamente na manifestação plena de seu ministério sobrenatural, foi conduzido deliberadamente pelo Espírito Santo ao deserto hostil para ser tentado brutalmente pelo diabo durante 40 dias e 40 noites, sem alimento ou conforto humano. O deserto, portanto, é a prova inegável de que Deus te considera digno de formação especial, que Ele investiu em ti e tem planos grandiosos para teu futuro. Neste lugar desolado e aparentemente abandonado, Ele quebra sistematicamente teu orgulho que te impede de crescer. Ele expõe meticulosamente tuas fraquezas escondidas que você tenta desesperadamente esconder dos outros, e Ele revela implacavelmente as zonas profundas de teu coração, que você frequentemente recusa ver com honestidade, porque a verdade dói demais. Tu aprendes lentamente, mas com certeza a viver sem nenhum apoio humano que sempre falha eventualmente, sem os aplausos barulhentos da multidão que alimentam teu ego, e às vezes até mesmo sem a compreensão mínima de teu círculo social, que não consegue entender por que Deus te colocou neste lugar difícil. Mas é precisamente neste despojamento doloroso e completo que tu descobres finalmente a verdade libertadora de que sua graça abundante é absolutamente suficiente para todas as tuas necessidades. O deserto nunca teve como objetivo primário te esmagar completamente sob o peso da solidão e do sofrimento, mas sim te equipar adequadamente para as batalhas futuras que ainda nem imaginas que terás que enfrentar. Cada dia interminável de espera aparentemente sem sentido, cada oração angustiante que parece se perder no vazio do silêncio celestial, cada porta fechada violentamente em tua face quando esperavas uma abertura, tudo isso se torna um instrumento preciso nas mãos habilidosas de Deus para fortificar profundamente tua perseverança, que será essencial mais tarde, e para refinar magnificamente tua escuta espiritual, que te permitirá ouvir sua voz suave no meio do caos da vida, porque aqueles que verdadeiramente querem portar fruto abundante e duradouro devem primeiro aprender pacientemente a estar profundamente enraizados no silêncio contemplativo e na solidão transformadora que o mundo moderno teme e evita desesperadamente. O deserto é verdadeiramente a sala de treinamento intensivo dos eleitos de Deus, o campo de batalha onde os futuros generais do exército celestial aprendem a lutar com armas espirituais. O que você está vivendo neste momento não é abandono cruel, mas preparação cuidadosa e amorosa, porque sem a experiência formadora do deserto, teu chamado eventual seria tragicamente frágil como vidro, e tua fé permaneceria lamentavelmente superficial, como uma poça rasa que evapora ao primeiro calor. Eis aqui porque, quando você passa por esta provação difícil, mas necessária,
Não se desencoraje nem por um momento sequer. Lembre-se constantemente de que no deserto aparentemente vazio, Deus está infinitamente mais próximo do que parece aos teus sentidos naturais limitados. É precisamente ali na solidão que Ele fala com maior claridade ao teu espírito. É exatamente ali no silêncio que Ele esculpe pacientemente teu caráter à sua imagem perfeita. E é especificamente ali na aridez que Ele faz de ti um instrumento poderosamente capaz de portar seu fogo consumidor diante das nações que caminham em trevas esperando por luz. Capítulo 3. Segunda provação. A injustiça devastadora. A segunda provação extremamente dolorosa que você deve atravessar antes que Deus possa genuinamente te utilizar para seus propósitos elevados é a provação amarga da injustiça flagrante e cruel. Este é aquele momento angustiante onde você é acusado publicamente de algo que nunca fez, rejeitado sem razão aparente por pessoas que você amava e confiava, ou humilhado profundamente por aqueles que você serviu com sinceridade absoluta e coração puro, esperando pelo menos um mínimo de gratidão ou reconhecimento. A injustiça experimentada é uma das ferramentas mais poderosas e eficazes que Deus soberanamente permite em tua vida, porque ela revela sem piedade a disposição verdadeira e real de teu coração quando as máscaras caem e não há mais onde esconder tuas reações genuínas. José, na antiguidade, é o exemplo perfeito e cristalino desta verdade profunda. Vendido traiçoeiramente por seus próprios irmãos que deveriam proteger-lo, falsamente acusado de tentativa de estupro pela esposa manipuladora de Potifar, quando ele, na verdade, fugiu da tentação, e jogado injustamente em uma prisão escura e fedorenta por anos a fio, ele teria tido todos os motivos humanos para ceder completamente à amargura corrosiva que destrói a alma. Porém, contra todas as probabilidades e expectativas naturais, ele escolheu conscientemente permanecer fiel a Deus, mesmo quando Deus parecia ter se esquecido completamente dele. E foi precisamente neste caminho longo e tortuoso de injustiça acumulada que ele foi finalmente elevado miraculosamente ao posto prestigioso de governador do Egito, segundo a autoridade mais poderosa do mundo conhecido naquela época. A injustiça sofrida não é absolutamente um fim trágico de tua história. Ela é meramente uma transição necessária para algo infinitamente maior. Ela te ensina profundamente a não buscar desesperadamente a validação superficial dos homens que é inconstante como o vento, mas sim buscar consistentemente a aprovação eterna de teu Pai Celestial, que nunca muda nem varia. Ela expõe implacavelmente teu orgulho cuidadosamente escondido sob camadas de religiosidade, teu desejo profundo de ser reconhecido e aplaudido publicamente e tuas expectativas irrealistas em relação aos outros seres humanos falhos como tu. Ela te obriga inexoravelmente a entregar completamente teu direito de vingança entre as mãos justas de Deus Todo-Poderoso. Ele que é o único que julgue com perfeita equidade, sem parcialidade alguma. Lembra-te sempre que Jesus Cristo mesmo foi condenado barbaramente à morte mais cruel, enquanto era completamente inocente de qualquer acusação legítima. Ele deliberadamente não procurou se defender eloquentemente diante de Pilatos, porque seu silêncio majestoso era uma arma espiritual infinitamente mais forte do que 1000 argumentos brilhantes. Quando tu enfrentas a injustiça brutal em tua própria vida, 2 caminhos distintos se abrem inevitavelmente diante de ti naquele momento crucial. O primeiro é o caminho destrutivo da amargura que te aprisiona perpetuamente na rancor venenosa, que mata tua alma lentamente. O segundo é o caminho libertador do perdão radical, que abre milagrosamente a porta para a tua elevação espiritual, que de outra forma permaneceria eternamente trancada. Deus soberanamente te permite atravessar esta provação difícil, não para te humilhar cruelmente em vão sem propósito algum, mas sim para te ensinar a permanecer absolutamente reto e íntegro quando todo o mundo ao teu redor está desmoronando em caos total. É precisamente na fornalha ardente da injustiça que nasce a verdadeira integridade cristalina e inquebrantável, porque absolutamente ninguém pode fabricar, lá artificialmente ou fingir, lá convincentemente por muito tempo. Ela se torna uma marca celestial indelével sobre tua alma imortal, um selo divino que testifica poderosamente que tu não serás corrompido facilmente pelo poder sedutor
quando finalmente fores elevado às posições de autoridade e influência. A injustiça suportada com graça prepara meticulosamente teu coração para reinar um dia sem arrogância destrutiva, para servir humildemente, sem buscar obsessivamente glória pessoal, e para amar incondicionalmente até mesmo aqueles que te feriram profundamente e te traíram covardemente. Se tu compreendes verdadeiramente esta verdade profunda em teu espírito, tu verás com olhos espirituais que cada injustiça suportada é na realidade uma profecia poderosa de promoção vindoura, porque é exatamente ali, onde os homens míopes te rejeitam definitivamente pensando que estão te destruindo, Deus onisciente está simultaneamente te abrindo uma porta gloriosa, que absolutamente ninguém poderá jamais fechar, porque é ordenada pelo próprio céu. Capítulo 4. Terceira provação. A solidão profunda. A terceira provação extremamente dolorosa que você deve atravessar antes que Deus possa verdadeiramente te usar poderosamente é a provação angustiante da solidão profunda e penetrante. Há momentos específicos na jornada espiritual onde Deus mesmo deliberadamente afasta certas pessoas de tua vida que antes pareciam indispensáveis, onde as vozes familiares que te cercavam constantemente de repente se calam misteriosamente, e onde você se sente completamente abandonado no meio da noite escura da alma, sem nenhuma companhia humana para conforto. Esta solidão imposta não é absolutamente um sinal de rejeição divina, como teus sentimentos podem gritar, mas sim uma etapa absolutamente necessária e crucial para aprender a reconhecer distintamente a voz suave de Deus, sem nenhuma confusão ou interferência das opiniões barulhentas dos outros. Moisés passou longuíssimos anos na solidão opressiva do deserto, pastoreando ovelhas alheias, antes de finalmente encontrar o encontro transformador com a sarça ardente que mudou completamente o curso de sua vida e da história de Israel. Davi conheceu intimamente o isolamento solitário dos campos de pastagem, completamente sozinho apenas com suas ovelhas mudas e seu instrumento musical simples, antes de ser ungido como Rei poderoso de Israel. Mesmo Jesus Cristo regularmente se retirava intencionalmente sozinho para lugares desertos, para orar intensamente porque o isolamento voluntário e deliberado abre sobrenaturalmente as portas da comunhão íntima e profunda com o Pai Celestial, que é impossível alcançar no meio do barulho e das distrações da multidão. Na solidão forçada, Deus pacientemente ensina a teu coração a disciplina espiritual rigorosa, que será essencial para teu ministério futuro. Ele estrategicamente te afasta das distrações intermináveis que roubam tua atenção, e ele gradualmente te ensina a encontrar tua alegria e satisfação unicamente nele, ao invés de nas relações humanas que sempre eventualmente decepcionam. Muitas pessoas desesperadamente buscam preencher seu vazio existencial interno, multiplicando freneticamente as relações superficiais e as atividades sem fim, mas aquele que verdadeiramente quer carregar o peso tremendo do chamado divino deve corajosamente aceitar caminhar às vezes completamente sozinho quando todos os outros o abandonam. Porque é precisamente no silêncio profundo da solidão que nascem as mais grandes revelações espirituais que transformam vidas e nações inteiras. Esta provação da solidão é extremamente dolorosa, porque ela expõe brutalmente o medo escondido do abandono que todos carregamos desde a infância e o desejo ardente de reconhecimento e aprovação que escraviza tantas pessoas. Mas Deus sabiamente a utiliza para quebrar sistematicamente tua dependência emocional dos homens que são como canas quebradas e para te enraizar profundamente e permanentemente em sua presença, manifesta que nunca falha nem abandona. A solidão se transforma gradualmente em uma escola espiritual, onde tu descobres experimentalmente que tu nunca estás verdadeiramente sozinho mesmo quando não há nenhum ser humano ao teu lado. Porque aquele que te chamou desde antes da fundação do mundo caminha invisível, mas realmente a teu lado, em cada passo da jornada. Quanto mais tu aceitas humildemente esta provação difícil, ao invés de resistir amargamente contra ela, mais tua alma se fortalece exponencialmente e teu ouvido espiritual se torna extraordinariamente fino e sensível para discernir perfeitamente a voz de Deus no meio da multidão barulhenta e das vozes conflitantes do mundo. A solidão não é absolutamente uma punição cruel, mas sim um privilégio tremendo,
porque ela distingue claramente aqueles que são chamados especificamente a portar um manto particular de autoridade espiritual. Quando você passa inevitavelmente por esta estação solitária e aparentemente interminável, não procure desesperadamente fugir dela, nem tente ansiosamente preencher o silêncio com barulho e atividades vazias, mas ao contrário, aprenda pacientemente a dizer com o salmista inspirado: somente em Deus, minha alma encontra repouso verdadeiro. Dele vem minha salvação completa. Então, finalmente, tu verás com admiração que esta solidão que inicialmente te parecia absolutamente insuportável se transformará miraculosamente no lugar sagrado, onde Deus deposita em ti tesouros espirituais invisíveis aos olhos naturais que um dia explodirão poderosamente à luz pública para sua glória radiante demonstrada diante de todos. Capítulo 5. Quarta provação. O quebrantamento profundo. A quarta provação absolutamente temida que você deve atravessar, antes que Deus possa realmente te utilizar efetivamente, é a provação devastadora do quebrantamento profundo e completo. Este é uma passagem extremamente temida por todos, porque ela toca precisamente as zonas mais profundas e protegidas de teu ser interior. Exatamente ali, onde se esconde cuidadosamente o orgulho espiritual sutil, as ambições pessoais disfarçadas de serviço a Deus, e os apegos emocionais que tu recusas obstinadamente soltar, mesmo quando Deus claramente te pede para liberar. Luz. O quebrantamento autêntico não é absolutamente uma destruição aleatória da tua personalidade, mas sim uma reconstrução cuidadosa e intencional segundo o plano perfeito de Deus para a tua vida. Deus soberanamente quebra para poder reconstruir completamente de acordo com seu design original perfeito. Exatamente como a argila maleável nas mãos extremamente habilidosas do oleiro experiente, tu és colocado sobre a roda giratória, e cada fissura escondida de teu caráter imperfeito é inexoravelmente trazida à luz brilhante para ser tratada. Davi, o rei, foi profundamente quebrado após sua terrível queda moral com Batseba, que manchou sua reputação, e foi precisamente em seu arrependimento genuíno e lágrimas amargas que ele redescobriu finalmente a verdadeira intimidade restaurada com Deus, declarando poderosamente no Salmo 51, o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezas um coração quebrantado e contrito que vem a ti em humildade total. O quebrantamento, portanto, é uma bênção divina disfarçada sob a aparência de tragédia. Ele te arranca violentamente de tuas seguranças carnais enganosas e de tuas ilusões perigosas de controle sobre tua própria vida. Ele te obriga inexoravelmente a reconhecer a verdade humilhante, mas libertadora de que sem Deus, tu absolutamente não és nada de valor e não podes fazer absolutamente nada de significado eterno. É extremamente doloroso porque Deus às vezes deliberadamente remove relações que pensava serem permanentes, projetos nos quais investiste anos de trabalho ou sonhos acariciados que acreditavas serem indispensáveis para a tua felicidade. Mas na realidade espiritual mais profunda, Ele está simplesmente limpando meticulosamente teu coração contaminado para poder depositar nele seu design puro e santo. O quebrantamento te ensina gradualmente, mas com certeza a depender totalmente de sua graça suficiente e não de tuas próprias forças limitadas, que sempre eventualmente falham. É uma escola espiritual rigorosa, onde tuas orações finalmente se tornam verdadeiras e autênticas, ao invés de religiosas e vazias, onde tuas lágrimas amargas se transformam em uma oferta aceita no altar celestial e onde tua adoração jorra não mais de um conforto superficial, mas de uma profundidade espiritual completamente nova. Aqueles que foram genuinamente quebrados por Deus portam uma unção espiritual particular e reconhecível, porque sua força não reside mais em si mesmos e em suas capacidades naturais, mas sim na poder sobrenatural daquele que os levanta das cinzas. O quebrantamento é verdadeiramente a assinatura inconfundível de Deus sobre tua alma imortal. Ele marca definitivamente o fim de teu reinado pessoal egoísta e o começo do advento de sua autoridade absoluta em cada área de tua vida. Se tu aceitas humildemente esta provação difícil, ao invés de resistir amargamente, tu descobrirás com alegria que aquilo que Deus estrategicamente quebra, Ele sempre restaura fielmente de maneira infinitamente melhor do que era antes.
Como o grão de trigo que inevitavelmente deve morrer completamente enterrado na terra escura, para poder eventualmente produzir fruto abundante, teu quebrantamento doloroso abre miraculosamente a porta para uma fecundidade espiritual extraordinária que absolutamente nada poderá deter ou impedir. Assim, portanto, não temas de forma alguma esta etapa crucial, porque é precisamente através dela que tu serás finalmente tornado completamente apto para portar um chamado verdadeiro e autêntico que glorificará a Deus. Capítulo 6. Quinta provação. A espera prolongada. A quinta provação extremamente difícil que você deve atravessar antes que Deus possa verdadeiramente te usar poderosamente é a provação angustiante da espera prolongada e aparentemente interminável. Poucas coisas são verdadeiramente mais difíceis e frustrantes do que esperar pacientemente uma promessa clara de Deus, sem ver absolutamente nenhum sinal visível de cumprimento no horizonte. Porém, a espera forçada é um dos instrumentos mais privilegiados e eficazes de Deus para moldar meticulosamente a paciência necessária, a perseverança inabalável e a confiança absoluta em seu caráter fiel. Abraão, o patriarca, esperou 25 longos anos antes de finalmente ver nascer Isaque milagrosamente, o filho há muito prometido de sua velhice. José passou muitos anos intermináveis em uma prisão escura e fedorenta antes de conhecer finalmente a elevação súbita ao palácio real. Mesmo os discípulos dedicados tiveram que esperar ansiosamente o dia glorioso de Pentecostes para receber finalmente a promessa do poder do Espírito Santo que Jesus havia garantido. A espera é uma escola espiritual rigorosa, onde teu coração é testado severamente. Irás tu abandonar covardemente tua fé quando as coisas demoram mais do que esperavas? Ou continuarás corajosamente a crer firmemente apesar da ausência total de provas visíveis que satisfaçam teus sentidos naturais? Ela revela brutalmente se tu segues a Deus primariamente por suas bênçãos materiais que desejas receber, ou se buscas sua presença manifesta acima de todas as coisas. Esta provação da espera te ensina profundamente que o tempo soberano de Deus não é absolutamente teu tempo cronológico humano, e que aquilo que ele prometeu solenemente, ele cumprirá fielmente no momento perfeitamente perfeito, segundo sua sabedoria infinita. Durante o período longo da espera frustrante, muitos são terrivelmente tentados a precipitar impulsivamente as coisas por suas próprias forças carnais limitadas, mas isso sempre e inevitavelmente acontece ao preço altíssimo de consequências devastadoras que duram gerações. O exemplo trágico de Saul, que impaciente não esperou obedientemente por Samuel e consequentemente perdeu irreversivelmente a favor preciosa de Deus, permanece como um aviso extremamente poderoso para todas as gerações. A espera, se tu a aceitas humildemente com um coração submisso, se transforma gradualmente em uma arma espiritual que fortifica tremendamente tua alma para as batalhas futuras. Ela te obriga persistentemente a te enraizar profundamente na oração fervorosa, a cultivar diariamente a fidelidade consistente em pequenas coisas e a depender absolutamente totalmente de Deus para cada respiração. Tu aprendes lentamente, mas com certeza, a caminhar pela fé pura e não pela vista física limitada. Esta provação pode ser extremamente longa e desanimadora, mas ela é infinitamente preciosa, porque ela produz pacientemente em ti uma resistência espiritual extraordinária que fará de ti um pilar absolutamente estável e inabalável no reino de Deus. Como declara poderosamente Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas aqueles que confiam plenamente no Eterno renovam constantemente suas forças. Eles se elevam com asas como águias majestosas. Eles correm e não se cansam facilmente. Eles caminham e não se fatigam rapidamente. Eis aqui a razão pela qual, se hoje mesmo tu te encontras em um tempo prolongado de espera aparentemente sem fim, não percas de forma alguma a coragem ou a esperança. Teu deserto atual não é absolutamente uma perda cruel de tempo precioso. É precisamente o lugar sagrado onde Deus te equipa silenciosamente, mas efetivamente para as batalhas vindouras. E lembra-te sempre desta verdade consoladora. As mais grandiosas promessas de Deus pertencem exclusivamente àqueles que sabem esperar pacientemente, sem murmurar amargamente contra Deus. Porque a espera fiel abre milagrosamente a porta
para uma glória vindoura, que absolutamente nada, nem ninguém poderá jamais impedir ou deter. Capítulo 7. Sexta provação. A rejeição dolorosa. A sexta provação extremamente dolorosa que você deve atravessar antes que Deus possa genuinamente te utilizar efetivamente é a provação devastadora da rejeição cruel e injusta. Absolutamente nada é mais emocionalmente doloroso do que ser deliberadamente colocado de lado como se fosses invisível, completamente ignorado como se não existisses, ou profundamente desprezado, exatamente por aqueles que esperavas ver fielmente ao teu lado nas batalhas da vida. A rejeição experimentada é verdadeiramente uma arma espiritual extremamente dolorosa que fere profundamente. Mas entre as mãos soberanas de Deus Todo-Poderoso, ela se transforma miraculosamente em um instrumento poderoso de separação necessária e de proteção divina que salva a tua vida espiritual. José foi cruelmente rejeitado por seus próprios irmãos de sangue, que deveriam amá-lo e protegê-lo acima de tudo. Davi foi completamente esquecido e desvalorizado por seu próprio pai Jessé, quando o profeta Samuel veio procurando especificamente um rei entre seus filhos. E Jesus Cristo mesmo foi profundamente desprezado e totalmente rejeitado pelos homens religiosos de seu tempo, segundo a profecia poderosa de Isaías capítulo 53, versículo 3. Esta rejeição sofrida não significa absolutamente que tu és indigno ou defeituoso de alguma forma, mas sim que Deus estrategicamente te arranca violentamente das influências tóxicas e relacionamentos destrutivos que teriam inevitavelmente destruído completamente teu chamado precioso antes mesmo de começar. A rejeição dolorosa tem a capacidade sobrenatural de arrancar profundamente teu coração da dependência afetiva doentia, que te escraviza emocionalmente, para finalmente centrar-no permanentemente no amor incondicional e inabalável do Pai Celestial que nunca muda. Ela te mostra claramente que tua identidade verdadeira não se encontra de forma alguma na aprovação inconstante dos homens que muda como o vento, mas sim no olhar amoroso e aceitador daquele que te escolheu individualmente desde antes da fundação do mundo. É uma provação que cura progressivamente teu coração das ilusões perigosas sobre relacionamentos, que te ensina pacientemente a amar incondicionalmente, até mesmo aqueles que te rejeitaram cruelmente, e que faz de ti um servo compassivo, genuinamente capaz de simpatizar profundamente com a dor emocional dos outros que também foram rejeitados. Se tu recusas tenazmente ceder à amargura corrosiva que destrói a alma, a rejeição se transforma miraculosamente em uma porta de entrada para a tua eleição divina especial. Ela é frequentemente o sinal inequívoco de que Deus te chama especificamente para uma missão muito mais grandiosa e significativa, uma missão santa que absolutamente nem todos podem compreender intelectualmente, nem aceitar emocionalmente porque ela desafia o status quo. A rejeição te liberta completamente da prisão sufocante do olhar dos outros, para te colocar exclusivamente sob o único olhar que verdadeiramente importa eternamente, aquele de teu Criador amoroso que te conhece perfeitamente e te ama incondicionalmente. Este caminho da rejeição é extremamente doloroso e pode deixar cicatrizes profundas, mas ele é infinitamente precioso, porque prepara meticulosamente teu coração para receber uma unção espiritual poderosa, completamente sem compromissos carnais. Aqueles que experimentaram profundamente o gosto amargo da rejeição e que a superaram vitoriosamente pela graça de Deus, se tornam testemunhas extraordinariamente poderosas da fidelidade inabalável de Deus em todas as circunstâncias. É precisamente por esta razão que, se tu estás atravessando atualmente esta provação da rejeição, permanece absolutamente firme sem vacilar. A rejeição temporal dos homens míopes não é absolutamente nada além da confirmação clara da eleição eterna de Deus sobre tua vida. E se tu crês genuinamente que esta mensagem poderosa fala diretamente à tua vida neste momento, escreve corajosamente nos comentários abaixo: eu escolho deliberadamente permanecer fiel a Deus, mesmo quando sou dolorosamente rejeitado por todos ao meu redor. Capítulo 8. Sétima provação. A humilhação pública. A sétima provação ainda mais profunda que você deve atravessar antes que Deus possa verdadeiramente te usar poderosamente
é a provação devastadora da humilhação pública e vergonhosa. Ela é, na verdade, ainda mais profunda emocionalmente do que a injustiça ou a rejeição já discutidas, porque ela te coloca brutalmente face a face com tua dignidade completamente esmagada, com tua imagem pública totalmente pisoteada e com teu orgulho quebrado publicamente diante de todos que te conhecem. A humilhação experimentada não é absolutamente agradável nem confortável, mas ela faz parte integral do processo de maturação espiritual daqueles que Deus deseja eventualmente elevar a posições de autoridade e influência. Lembra-te sempre de Neemias, que corajosamente teve que enfrentar as zombarias cruéis e as críticas destrutivas, enquanto reconstruía determinadamente os muros desmoronados de Jerusalém, apesar de toda a oposição. Lembra-te vividamente de Jesus Cristo despido publicamente de suas vestes, coroado dolorosamente com espinhos afiados e exposto vergonhosamente à humilhação total diante de todos, enquanto ele paradoxalmente carregava a missão absolutamente mais gloriosa de toda a história humana. A humilhação vem estrategicamente para revelar sem piedade se tu ainda buscas desesperadamente a glória efêmera dos homens, ou se teu olhar está firmemente fixado na aprovação eterna do céu que realmente importa. Ela te ensina progressivamente a servir humildemente sem buscar obsessivamente a honra pública, a amar genuinamente sem esperar ansiosamente por reconhecimento ou gratidão, e a perseverar fielmente mesmo quando teu nome está injustamente coberto de lama e tua reputação está completamente arruinada. Nesta provação extremamente difícil, teu coração aprende finalmente a dizer com sinceridade total: Senhor, toda a glória pertence exclusivamente a ti, e eu não sou absolutamente nada além de um servo inútil que apenas fez o que era seu dever fazer. A humilhação é verdadeiramente um fogo purificador que consome completamente o ego inflado e as ambições carnais egoístas, a fim de que o orgulho espiritual sutil não possa mais reinar destrutivamente em teu coração vulnerável. Ela machuca terrivelmente e deixa feridas profundas, mas ela abre miraculosamente a porta para uma elevação futura genuinamente autêntica e duradoura, porque Deus absolutamente não pode confiar sua glória preciosa a um coração que ainda busca desesperadamente brilhar por si mesmo e roubar a glória que pertence somente a Ele. Quando tu aceitas humildemente a humilhação como um instrumento divino de purificação, ao invés de resistir amargamente, tu te tornas semelhante à prata preciosa purificada múltiplas vezes na fornalha ardente, até que todas as impurezas sejam completamente removidas. E quando Deus finalmente te elevar ao seu tempo perfeito, absolutamente nenhum homem poderá dizer arrogantemente que foi por tuas próprias forças naturais ou habilidades pessoais, porque todos verão claramente que foi exclusivamente a mão poderosa de Deus que te levantou das cinzas da humilhação. Eis aqui porque a humilhação nunca é jamais um fim trágico em si mesma, mas sempre um prelúdio necessário para uma glória futura, infinitamente superior. Ela é o selo distintivo dos eleitos de Deus e a marca inconfundível dos servos escolhidos, que Deus deseja estrategicamente colocar em posições de liderança visível. Porque somente aquele que humildemente aceitou ser profundamente rebaixado pode eventualmente ser elevado poderosamente, sem se perder no orgulho destrutivo que destrói tantos líderes. Capítulo 9. Oitava provação. A tentação sedutora. A oitava provação que você deve atravessar antes que Deus possa genuinamente te utilizar é a provação universal da tentação sedutora. Absolutamente ninguém escapa desta provação, porque ela é o teste definitivo de tua integridade moral e de tua fidelidade inabalável ao Senhor em todas as circunstâncias. A tentação em si mesma não é um pecado condenável, mas a maneira precisa como tu respondes a ela revela inequivocamente se teu coração está profundamente enraizado na palavra viva de Deus ou se está construído sobre areia movediça. José, quando confrontado diretamente com os avanços sexuais persistentes da esposa manipuladora de Potifar, escolheu corajosamente fugir imediatamente, ao invés de ceder à tentação que parecia tão atraente no momento. E foi precisamente esta vitória moral conquistada no segredo da integridade que abriu miraculosamente o caminho para sua elevação pública eventual ao Palácio Real. Jesus Cristo mesmo foi severamente tentado no deserto hostil por 40 dias e 40 noites.
mas ele resistiu vitoriosamente, declarando poderosamente: está escrito na palavra inerrante de Deus. Este modelo perfeito nos mostra claramente que a tentação é absolutamente uma passagem completamente incontornável mesmo para os mais eleitos e consagrados. Ela vem especificamente para testar rigorosamente tua autodisciplina, teu amor genuíno da verdade revelada e teu apego profundo a Deus acima de todos os prazeres temporários. A tentação coloca implacavelmente em evidência tuas fraquezas escondidas a fim de que tu aprendas humildemente a entregá-las completamente entre as mãos daquele que te fortalece sobrenaturalmente. Sem a experiência da tentação resistida, tu poderias ingenuamente acreditar que tua fidelidade é permanentemente adquirida e garantida. Mas ao enfrentar corajosamente este combate espiritual real, tu descobres experimentalmente tua dependência absoluta e total da graça capacitadora de Deus. Esta provação não é meramente uma confrontação externa com o mal personificado. É também uma oportunidade preciosa de afirmar corajosamente tua identidade verdadeira em Cristo Jesus. Cada vitória secreta conquistada contra a tentação se torna uma pedra espiritual invisível, que Deus estrategicamente adiciona à estrutura de teu caráter, construindo assim gradualmente um templo sólido e permanente para seu Espírito Santo habitar. Mas atenção séria: aquele que arrogantemente despreza a tentação pensando poder vencê-la facilmente por suas próprias forças naturais limitadas, se expõe perigosamente à queda devastadora. É precisamente por esta razão que Jesus advertiu solenemente em Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai constantemente e orai fervorosamente a fim de que não caiais na tentação sedutora. O espírito está verdadeiramente bem disposto, mas a carne é tragicamente fraca e vulnerável. Esta provação te ensina profundamente a permanecer perpetuamente vigilante e alerta, a te manter fielmente na oração contínua e a contar diariamente com o poder sobrenatural da palavra viva de Deus. Se tu superas vitoriosamente a tentação pela graça capacitadora de Deus, tu te tornas um instrumento completamente provado e confiável, porque tu demonstraste inequivocamente que tua obediência radical a Deus é infinitamente mais forte do que todas as seduções atraentes deste mundo passageiro. Assim, portanto, aquilo que o inimigo planejou maliciosamente usar para te fazer cair desastrosamente, Deus soberanamente o utiliza para te equipar poderosamente e afirmar solidamente teu chamado eterno. Capítulo 10. Nona provação, o sacrifício total. A nona provação que você deve atravessar antes que Deus possa verdadeiramente te usar é a provação extremamente difícil do sacrifício total e completo. Deus absolutamente nunca confia uma missão significativa sem primeiro exigir um abandono radical de tudo. O sacrifício autêntico não é apenas material ou financeiro. Ele é sobretudo interior e espiritual. Significa abandonar corajosamente teus sonhos pessoais acariciados, tuas ambições carnais disfarçadas de serviço espiritual, tuas seguranças confortáveis e às vezes até mesmo certas relações humanas que não servem mais o propósito divino estabelecido para a tua vida. Abraão foi solenemente chamado a oferecer Isaque, seu único filho, o filho há tanto tempo prometido. Não porque Deus cruelmente desejava a morte trágica da criança inocente, mas porque ele queria testar profundamente a profundidade real da obediência e da confiança absoluta de Abraão em seu caráter fiel. Da mesma maneira precisa, Deus estrategicamente coloca diante de ti coisas extremamente preciosas para teu coração, não para arrancá-las violentamente de ti definitivamente, mas para ver claramente se teu coração está genuinamente pronto para lhe obedecer incondicionalmente sem reservas ou condições. O sacrifício é extremamente doloroso porque te despoja completamente, expõe brutalmente teus apegos emocionais secretos e quebra inexoravelmente tuas resistências obstinadas. Porém, ele é também simultaneamente a chave dourada para uma visitação divina muito maior do que podes imaginar. Jesus declarou claramente em Mateus capítulo 16, versículo 24: Se alguém verdadeiramente quer vir após mim, que renuncie completamente a si mesmo, que carregue diariamente sua cruz pessoal e que me siga incondicionalmente. O sacrifício é precisamente esta cruz pesada que tu carregas voluntariamente, esta renúncia consciente e deliberada, que prova inequivocamente que teu amor por Deus
é infinitamente maior do que qualquer coisa que possuis neste mundo temporal. Aqueles que obstinadamente recusam sacrificar quando Deus pede, permanecem tragicamente limitados em seu chamado espiritual, porque absolutamente ninguém pode caminhar intimamente com Deus e simultaneamente manter a mão avarenta sobre tudo que possui. O sacrifício é verdadeiramente uma prova tangível de amor genuíno. Tu aceitas corajosamente perder temporariamente para Ele, a fim de ganhar eternamente nele aquilo que possui valor verdadeiramente eterno. E cada vez que tu obedeces fielmente no sacrifício solicitado, Deus te prepara progressivamente para receber em retorno abundantemente muito mais do que aquilo que deixaste para trás. Como Abraão finalmente descobriu com alegria, aquilo que colocaste sobre o altar do sacrifício não era absolutamente nada além de uma prova de fé, e a obediência radical abre miraculosamente a porta para uma bênção extraordinária que teus olhos naturais jamais poderiam ter imaginado possível. Assim, portanto, a provação do sacrifício não é de forma alguma uma perda definitiva, mas sim uma semente preciosa estrategicamente plantada no solo fértil de tua obediência incondicional, chamada a produzir eventualmente um fruto eterno abundante para a glória suprema de Deus Todo-Poderoso. Capítulo 11. 10ª provação. A fidelidade nas pequenas coisas. A 10ª provação final que você deve atravessar antes que Deus possa genuinamente te utilizar poderosamente é a provação frequentemente negligenciada da fidelidade consistente nas pequenas coisas aparentemente insignificantes. Muitas pessoas ambiciosamente desejam responsabilidades grandiosas e visíveis, uma unção espiritual reconhecida publicamente, ou um ministério amplamente conhecido e respeitado. Mas Deus invariavelmente começa sempre por testar rigorosamente tua constância fiel naquilo que parece completamente insignificante e invisível aos olhos humanos. Jesus declarou categoricamente em Lucas capítulo 16, versículo 10: Aquele que é genuinamente fiel nas coisas mínimas será igualmente fiel nas grandes responsabilidades, e aquele que é injusto nas coisas mínimas será igualmente injusto nas grandes oportunidades. A fidelidade demonstrada nas pequenas coisas revela inequivocamente se tu és verdadeiramente digno de receber muito mais. Manifesta-se claramente em tua maneira de administrar o tempo precioso, o dinheiro que Deus te confiou, os relacionamentos que cultivas e até mesmo teus pensamentos mais secretos que ninguém conhece. É precisamente ali que Deus observa atentamente teu coração verdadeiro. Se tu oras somente quando sentes uma necessidade urgente, se obedeces somente quando isso te convém pessoalmente, se serves somente quando há olhares humanos te observando e aplaudindo, então tu ainda não atravessaste com sucesso esta provação final crucial. Deus busca desesperadamente servos absolutamente constantes e confiáveis, homens e mulheres que obedecem fielmente, mesmo quando absolutamente ninguém os vê ou aprecia, que perseveram fielmente mesmo quando ninguém os aplaude ou reconhece publicamente. A fidelidade verdadeira se mede precisamente no segredo oculto, naquelas escolhas cotidianas, aparentemente triviais, que parecem invisíveis aos olhos míopes dos homens, mas que gritam poderosamente aos ouvidos atentos do céu. Esta provação é frequentemente negligenciada como sem importância, mas ela é absolutamente fundamental, porque constrói solidamente teu caráter espiritual. Se tu és lamentavelmente instável nas pequenas coisas cotidianas, tu serás igualmente instável nas grandes responsabilidades futuras, e teu chamado se transformará em um fardo insuportável, ao invés de ser uma missão alegre. Mas se tu persistes fielmente nas pequenas coisas dia após dia, Deus pode confiantemente construir sobre ti uma obra duradoura e eterna. A fidelidade demonstrada no pouco é a garantia absoluta de que tu serás igualmente fiel na abundância vindoura. É precisamente no cotidiano aparentemente monótono, na oração regular e disciplinada, no serviço discreto e não reconhecido, na generosidade silenciosa que ninguém vê, que Deus te prepara meticulosamente para carregar uma carga espiritual muito maior. Cada gesto aparentemente insignificante de obediência é uma pedra espiritual invisível, estrategicamente adicionada ao altar de teu chamado eterno. E quando finalmente o momento divinamente estabelecido chegar,
O Senhor te confiará coisas que ultrapassam completamente tua imaginação limitada, porque tu terás provado inquestionavelmente teu coração através da fidelidade nas coisas pequenas. A provação da fidelidade, portanto, não é absolutamente uma etapa secundária ou opcional. Ela é verdadeiramente a chave mestra que abre miraculosamente a porta da unção genuína e poderosa. Aquele que a supera vitoriosamente pode carregar o peso tremendo da glória sem vacilar ou tropeçar, porque aprendeu pacientemente a ser absolutamente constante na sombra do anonimato, antes de ser exposto publicamente à luz da visibilidade. Amado, tu acabas de contemplar a profundidade do preço do chamado. Viste que ninguém pode ser usado por Deus sem passar pelo deserto, pela injustiça, pela solidão e tantas outras provações dolorosas. Mas também descobriste que estas provações são bênçãos disfarçadas, a prova de que és escolhido. Antes de elevar esta oração sobre tua vida, inscreva-se neste canal Caminho da Luz. Curta este vídeo e compartilhe para que outros recebam esta luz. Escreve nos comentários teu compromisso de caminhar no chamado de Deus. E agora, deixa teu coração se abrir e recebe esta oração profética que selará em ti a graça e a força necessária para cumprir teu chamado. Que o Senhor Todo-Poderoso te abençoe, te guarde e te dê paz completa. No nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por caminhar comigo neste percurso de despertar espiritual. Nos veremos no próximo vídeo do Caminho da Luz. Um abraço iluminado.